Olá, tudo bem? Eu sou Dilene, estou lendo o livro de Provérbios com vocês desde o dia 14 e a nossa leitura continuará até o dia 13. Hoje, no dia 4, vamos ler o capítulo 4 do livro de Provérbios. Amém? Vamos à nossa leitura então? Amém? A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono. Se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E termina aqui a nossa leitura do capítulo 4 de Provérbios. Vamos lá, então, para a nossa meditação, né, nossa reflexão de hoje. E eu quero falar com vocês um pouco a respeito do versículo 18 e do versículo 23 e 24. O 18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, aqui nesse versículo, né, tá bem claro, né? Fala que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, aqui tá falando que a pessoa, né, que tem por hábito, né, conhece ao Senhor Deus, conhece o Senhor Jesus, é,
já aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, conhece a palavra, né? Conhece o que está escrito na palavra de Deus, pratica. Então tá falando que essa pessoa o seu caminho é como a vereda do justo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então vai falando, né, que como a alvorada, o amanhecer, começa devagarinho, né, o sol vai clareando o dia, vai despontando, o sol vai levantando, vai brilhando, brilhando, cada vez mais, né? Aí é assim que é a estrada do justo, né? A vereda do justo. É como a luz da alvorada, que vai brilhando, né? Brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, é uma constante, né? É uma melhora constante. A sua vereda, né? Os seus caminhos, né? Como ela anda, vai cada vez ficando mais claro, vai brilhando cada vez mais, até quando ficar um dia perfeito, até quando acontecer de virar um dia perfeito. E isso daí me fez lembrar sobre Filipenses 1:6, que diz, deixa eu achar aqui, que eu separei. Filipenses 1:6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. O Senhor Deus está fazendo uma obra em nós, né? A partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, Ele começa uma obra em nós e vai nos aperfeiçoando, né? A cada dia que nós vamos tendo contato com a palavra, nós vamos buscando ao Senhor através da oração, através do conhecimento da palavra, o Senhor vai nos aperfeiçoando até a volta de Cristo. E é assim que é a vereda do justo, né? Daquele que aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. É como a luz da alvorada, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados. Os nossos caminhos, a nossa vereda está sendo aperfeiçoada. Nós estamos sendo melhorados dia após dia, graças ao Senhor, ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo, como está dizendo aqui em Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Nós não podemos esmorecer diante dos desafios que a vida nos apresenta. Às vezes, nós nos deparamos com coisas difíceis que requer de nós determinado comportamento. E às vezes a gente não age de acordo com o que deveria ser o certo, né? De acordo com o que está na palavra. Mas ainda assim, quando isso acontecer, quando por algum motivo a gente agir de uma forma que pense, poxa, eu não deveria ter agido dessa forma, eu deveria ter agido diferente.
A palavra do Senhor fala para agir diferente. A gente não deve esmorecer. A gente deve continuar buscando o Senhor, buscando a direção do Senhor e buscando agir conforme está na palavra dele, como o Senhor nos orienta a agir de acordo com o que está na palavra. Mesmo se porventura a gente se esbarra em alguma dificuldade, em algum problema, em algum desafio, que às vezes parece intransponível, a gente não deve desanimar. Nós estamos aqui para aprender dia após dia com a palavra. Estamos aprendendo com a palavra que o Senhor nos ensina, né? Nos exorta, nos alegra, nos traz refrigério através da palavra. Nós estamos aprendendo uns com os outros, dia após dia. Às vezes a gente se esbarra com alguma dificuldade nos relacionamentos e a gente tem aquela impressão, puxa vida, errei, pequei, não deveria ter agido daquela forma, não deveria ter falado daquela maneira com tal pessoa, ou não deveria ter falado de fulano com tal pessoa. Isso, quando a gente vem com esses questionamentos, vem de certa forma o arrependimento, é o Espírito Santo que está falando conosco, está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo melhorados. E isso é uma constante. A gente não deve desanimar diante dos problemas, diante dos desafios, diante das vezes dos escorregões que nós damos. Nós devemos prosseguir para o alvo, que é Jesus. Se porventura fizermos algo que percebemos que o Espírito Santo falou conosco, que não está de acordo com a palavra, devemos pedir perdão sincero, não fazer mais e prosseguir, continuar em frente. Amém? E no versículo 23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Aqui fala mais uma vez, né, que eu já falei isso nos vídeos anteriores, sobre o nosso coração. Aqui tá falando, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Tá falando que a gente tem que guardar o nosso coração. Não devemos deixar entrar no nosso coração a maldade, a amargura. Devemos tomar cuidado com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós ouvimos, com as coisas que nós deixamos entrar na nossa mente, através daquilo que assistimos, que ouvimos. Devemos procurar ver coisas que nos edifiquem, ter contato com a palavra todo dia, porque a palavra é algo que nos edifica. A palavra é algo que alegra o nosso coração, que nos exorta, nos diz como nós devemos proceder, a forma como nós devemos andar, nos comportar em família, em sociedade. Então a palavra é algo ótimo, maravilhoso para a gente ter contato diário.
Porque se a gente deve encher o nosso coração, se a gente deve guardar o nosso coração, como está escrito aqui, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Então, a palavra do Senhor é algo ótimo para a gente impregnar a nossa mente, os nossos olhos, impregnar a nossa mente, encher a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias. Se tem um tempinho, como eu já falei em outros vídeos, pela manhã, faça. No seu devocional pela manhã, tenha esse contato com a palavra. Antes de dormir, tenha contato novamente. Ore ao Senhor pela manhã. Logo que acordar, agradeça o novo dia, agradeça a nova oportunidade que o Senhor Deus nos dá. E ao terminar o dia, ore de novo ao Senhor. Fale com Ele, abra o seu coração. O Senhor está pronto para nos escutar. E Ele quer Ele quer escutar corações sinceros. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Quando conversarmos com o Senhor, a gente tem que abrir o nosso coração e falar da forma mais sincera, totalmente sincera. O Senhor nós não temos como enganar. E aqui fala também no 24, no versículo 24 do capítulo 4 de Provérbios: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Devemos evitar falar palavras perversas, torpes. Devemos evitar palavras torpes, palavrões. Devemos evitar falar das pessoas. Devemos evitar ao máximo falar das pessoas. Porque isso não é bom. Isso não dá bom testemunho. E muitas das vezes, quando nós falamos, quando nós incorremos nesse erro de falar mal das pessoas, se a pessoa que está escutando for uma pessoa mais observadora, ela vai prestar atenção que naquilo ali a gente está falando mais sobre nós mesmos do que dos outros. Se prestar atenção direitinho naquilo que está sendo falado, muitas vezes nós estamos falando mais de nós mesmos do que dos outros. Nem que for o quanto nós somos arrogantes e nos sentimos superiores àquela pessoa. Aquele erro eu não cometo, aquele erro eu não faço. Ah, aquele erro eu não faço não. Mas pode muitas vezes estar fazendo outros maiores e outros piores. Só o Senhor sabe e pode fazer isso. Corrigir os erros das pessoas. Ele não nos criou para julgar, para nós julgarmos uns aos outros. E a palavra do Senhor fala lá em Mateus 12:34, que a boca fala do que o coração está cheio. Nós devemos encher o nosso coração do que é bom, do que é agradável, da palavra de Deus. Procurar ouvir, ver coisas que venham fazer bem para nós.
para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma. Nós devemos ouvir coisas que venham fazer bem para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma. Ouvir louvores que edificam, músicas que edificam, louvores que edificam. Devemos procurar ouvir nossa playlist de louvores, com louvores, iniciar nossa playlist com louvores que exaltem ao Senhor, que enaltecem ao Senhor, que tem o Senhor no centro, do início ao fim do louvor. Primeiras sugestões de louvores que a gente deve escutar, devemos tentar pelo menos, né, ao máximo escutar, são louvores que exaltam ao Senhor, que enaltecem ao Senhor, que tem o Senhor no centro do início ao fim. Ouça os louvores inicialmente, esses que exaltam ao Senhor, que enaltecem o Senhor. E aí os outros louvores que você gosta, que nós gostamos de ouvir, mas devemos tomar cuidado e ouvir louvores, primeiramente os louvores que exaltem ao Senhor, que colocam o Senhor Deus no centro. Amém? Amém. Então hoje eu vou ficando por aqui na leitura do capítulo 4 de Provérbios e amanhã eu volto com o capítulo 5. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã no capítulo 5 de Provérbios. Que o Senhor Deus continue abençoando muitíssimo. Tchau. Até amanhã. Tchau. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de inscrever no canal. Tchau.